Gente, seguinte, o que nós vamos falar hoje? De microfisioterapia. Como assim, Gabi? Eu sou apaixonada por medicinas alternativas, tá? Tudo que foge da alopatia, eu gosto muito. Como assim? Tudo que foge do tradicional. Acredito na medicina tradicional, acho que é extremamente importante. Sou fã de muitos profissionais, a pediatra do meu filho, dos meus filhos, eu amo de paixão, né? Tem duas que eu sempre falo aqui pra vocês, que eu gosto muito. Tanto a doutora Cibele, que tá com eles desde que eles nasceram, e a Jo, que apareceu na minha vida depois, e sempre me salva aí. Então, adoro muito a pediatria. Mas eu sou muito fã das medicinas alternativas, né? Osteopatia, microfisioterapia, homeopatia, tudo isso eu acredito muito que é a soma daquilo que eu trabalho. Eu acredito muito que as doenças, elas têm uma origem, são de um fundo emocional, tá? Qualquer tipo de doença, inclusive o Covid. Por quê, Gabi? Porque pode perceber, as pessoas que mais pegam Covid são as que mais têm medo de pegar Covid. Não que as que não tenham medo não possam pegar, podem, mas passam mais fácil por isso. As pessoas que mais têm medo, que mais têm angústia, que mais têm ansiedade, tristeza, depressão, são as que mais estão pegando, sofrendo, algumas do a óbito por isso, né? E tem alguns estudos já saindo em relação a isso. E tudo isso tem um fundo emocional. A gente vê muito com o câncer, né? Pessoas que têm câncer, aquelas que acreditam na sua cura, que têm um emocional muito bem trabalhado, estabelecido, elas têm uma maior probabilidade de cura, né? Porque é mente, gente. Já as outras que se entregam para a doença, que desistem muito fácil, elas acabam sofrendo muito mais no percurso do tratamento, né? Porque tudo é mente. A gente tem um poder gigantesco na mente que a gente nem sabe que existe, que a gente nem sabe do que é capaz, né? E pra mim, todas as doenças têm fundo emocional. Se a gente estiver com o nosso emocional desde a nossa infância, desde o útero, na verdade, né? Desde a forma de quando a gente é gerado ali. Se a gente trabalhar tudo isso, a gente tem uma melhor qualidade de vida. Existem doenças que são de fundo embrionário, ou seja, nós carregamos genes de geração em geração. A igreja explica isso. Se você é evangélico ou católico, se eu não me engano, tem uma área do catolicismo, que agora eu esqueci o nome, mas que também mexe um pouco nisso, trabalha um pouco isso, que eu vou falar agora, que a igreja chama de maldição hereditária. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar, manda um joinha aí pra mim, pra eu saber que vocês estão antenados aqui comigo. O que é isso, Gabi, maldição hereditária? A igreja diz que são maldições que a gente herda de geração em geração, né? E aí a gente leva para outra geração e leva para os filhos e leva para os netos e vai levando isso como um peso mesmo de vida que eu estou fadado a ter que carregar. E nem sempre eu tô fadada a ter que carregar. Quando Jesus vem, ele vem para trazer cura, porque Jesus é a verdade liberta. E o que isso significa, Gabi? Basta eu acreditar em Jesus? Não. Basta eu acreditar em Jesus e viver o que Jesus dissemina. Porque se eu viver o que ele dissemina, eu trabalho a minha mente. Eu entendo quem eu sou na minha identidade. E se eu trabalho a minha identidade, se eu trabalho a minha mente, eu ressignifico as minhas sinapses, eu ressignifico todo esse gene, né? Porque eu vivo a essência de Deus na minha vida, eu me vivo como imagem e semelhança dele. E aí eu quebro a maldição hereditária, tá? Claro, né, gente? Tô falando de um jeito bem resumido aí. Quem já participou de igrejas que fez cura de maldição hereditária vai saber falar com muito mais know-how que eu. Mas resumidamente, é isso que acontece, a igreja explica, a neurociência explica. Por quê? Porque a gente herda mesmo, certo? Nós somos feitos de DNA, genética, não temos genéticas. Então, na fase embrionária, quando estamos sendo gestados ali, a gente acaba herdando mesmo sinapses das mães. Eu já falei disso e quem assistiu a palestra O Cérebro da Criança me viu falando logo no início sobre como que a gente vive durante a gestação também passa para a criança e a criança nasce com aquilo, tá? Então existe tudo uma questão embrionária que interliga as nossas emoções, os nossos estados e o que a gente vai ser lá no futuro, que é a fase adulta, certo? Por isso que eu gosto das medicinas alternativas, porque ela trabalha exatamente isso, vem nesses pontos.
Às vezes a gente vai lá, tá com dor de cabeça, vamos lá e toma um remedinho pra dor de cabeça, fala um nome aí, dipirona, novalgina, neosaldina, todos inas, né? E aí melhora, mas aí essa dor de cabeça continua acontecendo, ela continua sendo frequente. E não adianta você só ir tomando dipirona, pelo menos não pra mim. Eu preciso identificar, eu gosto de identificar a origem. Onde é que tá a origem da minha dor de cabeça? O que tá causando a minha dor de cabeça? Por que eu tô tendo muita dor de cabeça? É um fundo emocional, é um fundo psicológico, é um fundo nutricional, né? Eu estou me alimentando de uma forma errada, eu estou sofrendo com alguma coisa, eu não estou sabendo administrar as minhas emoções. Tudo isso interfere no meu corpo. E quando a gente fala em microfisioterapia, a gente vê isso nitidamente, claramente. Por que eu trouxe isso pra vocês? Porque eu sou uma fã da microfisioterapia. Eu conheci a microfisioterapia em 2017, se eu não me engano. Agora me fugiu um pouco a memória. Mas eu acho que foi em 2016 ou 2017. Numa indicação de uma psicóloga que eu conheço, amiga minha. E ela me indicou para eu ir porque o meu filho, Pedro, estava tendo muitos terrores noturnos e eu já tinha levado ele em vários médicos, neurologistas, para tentar descobrir de onde vinha isso. Tem um fundo hereditário também, meu marido também tinha quando era criança, conta minha sogra. E aí os médicos dizem que é normal, que é uma parte imatura do sistema nervoso central, do cérebro da criança. E conforme ele vai crescendo e esse sistema vai amadurecendo, isso passa, que não tem dano nenhum, que não é sofrimento nenhum e que não tem sequela nenhum. Mas eu, Gabriela, não me conformei com esse tipo de resposta e fui buscar recurso e descobri a microfisioterapia. Inclusive, estou falando com o Rodolfo, que é microfisioterapeuta da nossa família, e estamos agendando uma live, então aguardem que nós vamos fazer uma live aqui para vocês, para explicar muita coisa bacana que vocês vão apaixonar, tenho certeza. E ontem nós voltamos lá, por quê? Eu identifiquei no meu filho mais velho, o Pedro, que ele tá tendo algumas inseguranças que não são comuns do comportamento dele, principalmente na hora de dormir. Então, ele pede pra gente ficar mais tempo com ele na cama, se sentindo mais inseguro, demonstrando mais medo, mais irritabilidade, um nervoso que não é dele, que ele sempre foi uma criança muito calma, muito tranquila, elétrico, energético, disposto, ativo, brincalhão, comunicativo, mas equilibrado, né? Não explosivo. E eu comecei a sentir isso. E eu falei, tem algum fundo emocional que provavelmente está sendo ocasionado por essa pandemia toda, porque ele não gosta das aulas online, ele tá se dedicando, ele tá se esforçando, mas não é legal pra ele. Ele é criança, assim como não é legal pros de vocês, eu tenho certeza. Ele quer estar vendo os amigos, ele quer sair, ele quer encontrar as pessoas, ele não pode encontrar do jeito que ele gostaria, pelo perfil comportamental dele. Isso é uma necessidade que não está sendo atendida. Por mais que a gente passeie, por mais que a gente saia, vocês sabem que a gente vai pro ar livre, a gente viaja, porque eu sei que isso é importante para os meus filhos. Não é do jeito que ele gostaria, e isso tá trazendo um desconforto para ele. Então eu falei, eu vou voltar. Eu tinha feito uma sessão com ele quando ele tinha 3 aninhos. E agora ele tá com 7, nunca mais eu voltei. Eu falei, vou voltar para fazer, porque eu acredito que uma vez por ano a gente deva fazer, todo mundo, porque é incrível. E, gente, por que eu tô trazendo isso para vocês agora? Porque como é lindo a gente a gente se conhecer por dentro, né? A microfisioterapia, ela funciona através das mãos de um fisioterapeuta que descobre pontos do nosso corpo onde as células são adoecidas, tá? Por momentos em que a gente viveu, sejam momentos psicológicos, emocionais, ambientais, isso tudo provoca uma reação no nosso corpo. Nós alojamos o que a gente vive em alguma área do nosso corpo. Eu já expliquei isso para vocês através da neurociência, quando eu falo do coaching, sobre crenças. Tudo que a gente vê e ouve repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional, ele vira uma sinapse. Ou seja, transforma em uma crença no nosso cérebro, o nosso corpo também aloja isso em alguma parte, adoecendo pontos do nosso corpo, que lá na frente vai provocar comportamentos diferentes, doenças, dores. A microfisioterapia ela pode ser procurada para tratar dores corporais que a gente não tem resposta, problemas alimentares, distúrbios de sono, comportamento, ansiedades, traumas e medos. Ela é maravilhosa. E quando eu fui ontem lá, a gente fazendo, né? E o doutor achou vários pontinhos no Pedro.
de somatização de momentos, principalmente no início da pandemia, quando ele teve que lidar com a falta da escola, com as aulas online, com a forma como ele interpretou tudo isso, porque agora aos 7 anos ele já começa a criar filtro, eu falo isso aqui pra vocês, até os 6 anos a criança é puramente absorção dos pais. Depois, quando ela faz 7, ela começa um processo de filtro e ela começa a ter a percepção dela sobre a vida, criar os próprios medos, as próprias dores, os próprios traumas, as próprias interpretações. O Davi, por exemplo, eu quero fazer a micro com ele também, para trabalhar pontos, principalmente de útero, que com certeza deve ter, a gente sempre passa por estresse na gestação, algum momento, né, a gente não é perfeito, né, gente? Mas eu sei que o Davi é muito mais eu e o Rafa agora, porque ele ainda somatiza tudo, né? Então, se a gente não tá bem, ficou triste com alguma coisa, ansioso, a criança vai absorvendo e não vai sabendo do que isso se trata. Mas o Pedro não, o Pedro já começa a ter filtro. E foi muito bacana porque ele achou os pontinhos, gente, cada pontinho, e é incrível, porque ele fala o pontinho, ele fala o sintoma, ele fala o que a criança sentiu naquele momento, então ele fala assim, alguma situação em maio desse ano, aos 4 meses, aos 5 meses, aos 6 meses, ele vai falando as datas, né, que gerou uma raiva muito grande, que gerou uma insatisfação muito grande. Então ele achou pontinhos ali, que a fala dele eu via muito claramente, momentos da aula online, e teve alguns episódios em que a professora desligou o microfone do Pedro, porque ele falava muito na aula, e ele ficou muito triste, ele chorou muito, ele ficou muito bravo e alojou isso no corpinho dele. Tinha uma célula adoecida ali, que estava interferindo na parte alimentar e fazendo com que ele ficasse mais seletivo, não querendo comer direito. Gente, é incrível, incrível. Achou probleminhas lá ainda da gestação, do 4º mês de gestação, que eu nem lembro o que foi que aconteceu comigo, mas estava ali nele, causando um desconforto, uma insegurança. E o que é muito lindo de tudo isso que eu tô falando pra vocês? Ele trouxe um ponto onde a gente começou a conversar, um momento da nossa conversa, porque aí a gente vai bater no papo. E eu fiz uma pergunta e falei assim, por que algumas crianças somatizam mais de um adulto do que do outro, por exemplo, mais do pai do que da mãe, ou somatizam mais os problemas da mãe do que do pai? Por quê? Dentro da microfisioterapia, a gente encontra pontos na criança que são delas, das percepções dela, e pontos na criança que são nossos. Então, se você passou por um problema de saúde na sua família, perda de um ente querido, problema financeiro, problema de trabalho, problema de relacionamento, que você sofreu, ficou angustiado, com medo, ansioso, preocupado, seja lá qual for a sensação, a sua criança ela tem uma grande probabilidade de somatizar isso nela. E isso vai fazendo com que ela vá formando as sinapses e vá trabalhando, enfraquecendo as células do corpo. E isso vai causar os comportamentos equivocados que eu trabalho aqui com vocês. E a gente batendo um papo, eu falei, por que tem crianças que somatizam muito mais de um pai, por exemplo, do que da mãe? Ou da mãe do que do pai? E ele me falou uma coisa que eu lembrei de Laura Gutman. Ele falou assim pra mim que aquilo que mais faz falta, tá? Aquilo que mais faz falta é o que mais eu vou cobrar. Vou explicar pra vocês. Ele disse que, às vezes, o pai ou a mãe nem falta com o filho. Vamos ver se você já viveu isso. Se você já se sente uma mãe super presente, super ativa, que faz de tudo, que se dedica, que ama, que estuda, que tá presente, mas sente que o teu filho te cobra, ele teima mais com você, ele é mais resistente com você, não com o pai. Por exemplo, tá, gente? Pode ser cenário com o pai também. Sente que a sua criança tem uma maior dificuldade de conexão com você. E você fala, eu não sei mais o que fazer, eu tô fazendo tudo o que eu posso, eu não sei mais o que fazer. A falta pode estar em você, de você para com você e não de você para com a criança. E o teu filho tá entendendo o vazio que tá dentro de você e a cobrança que ele faz para você não é sobre ele, mas é sobre o quanto você tem olhado para dentro de si. Olha que lindo isso! Eu cheguei a ficar emocionada, porque eu respondi nos stories esses dias, acho que foi no final de semana, uma mãe que me disse sobre o filho que é muito apegado, tá? O filho que se apega demais à mãe.
E ela falou assim nos stories: o marido viaja e a minha família mora longe. E ele é muito apegado a mim, o que eu faço? E eu respondi que ali eu vi uma mãe sozinha, que sem marido e sem família, se sentindo desamparada. E o filho apegado a ela, com apenas 1 aninho, só tá comunicando pra ela: mãe, eu tô aqui, você não tá sozinha. E isso é um estudo de Laura Gutman, né, uma psicoterapeuta, e ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre a cura que a criança traz pra gente, porque a criança quer cuidar da gente o tempo todo. E ontem a gente conversando, eu falei isso pro microfisioterapeuta que atende a gente, e eu falei: a criança tenta nos curar, tenta nos ajudar o tempo todo, né? E ele falou: Gabi, a gente não vê. Ao invés de a gente olhar pra isso como uma chance de cura, a gente olha pra isso como um problema de comportamento. Então, se você tá passando por esse cenário, que eu quis trazer com vocês, porque eu falei sobre isso no final de semana e a gente entrou nesse assunto lá depois da sessão, e eu falei: isso não foi em vão, não é à toa que eu respondi isso no final de semana, não é à toa que a gente tocou nesse assunto depois da sessão. Eu vou trazer isso pra vocês. Se você tá passando por esse momento, onde você sente que você faz de tudo, que você tá esforçada, que você se dedica, que você é uma boa mãe ou que você é um bom pai, que você é presente, mas teu filho te suga, teu filho exige, quanto mais você dá pra ele, mais ele quer, parece que nunca é o suficiente, você tá se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada, saiba que sua criança pode estar sugando você para dizer: pai, olhe para você, mãe, olhe para dentro de você, não para mim, eu só estou somatizando a falta que está dentro de você. O trabalho com as tuas emoções, o trabalho com a tua essência, o quanto você se ama, se valoriza, o quanto você administra as tuas emoções, o quanto você consegue se reconhecer, o quanto você desagrada pessoas, o quanto você não se importa com o que os outros vão pensar sobre você, mas vive a tua essência em Cristo Jesus, o quanto você é dependente somente de Deus e não da aprovação dos outros. O quanto você não valoriza o que os outros dizem pra você, mas se reconhece em valor por ser feita a imagem e semelhança do Criador. O quanto você sabe quem você é. Olha para suas necessidades, atende, cresce e evolui internamente. Tua criança que tá te sugando, sendo você um pai e uma mãe presente e dedicada, sua criança, ela é a tua chance de cura interna. Tua criança, eu fico arrepiada. Tua criança tá dizendo pra você que você deve cuidar de você e que a falta que ela está sentindo é a falta interna tua que tá refletindo nela. E ela te cobra para que você trabalhe isso. Não é lindo? É maravilhoso, gente. Eu fico emocionada. Fico emocionada porque os nossos filhos, eles são herança de Deus. Tá? Eles são a chance da gente se conectar mais com ele, mais com a gente mesma. E não tem como não ser uma mãe presente, ter conexão e vínculo familiar se tudo isso já estiver estabelecido. Não tem como você não ser. O resultado disso é lindo. Mas não adianta focar aqui, eu preciso focar lá. Seu trabalho lá, aqui é reflexo. E às vezes eu falo assim pra vocês: o teu filho que mais te dá problema, o que mais te irrita, a criança que mais te tira do prumo, ela tá dizendo pra você que é aquilo que mais precisa ser trabalhado em você. Então, às vezes, se você não sabe lidar com a agitação da sua criança, com o jeito dela de liderança, de dominar, talvez você precise trabalhar mais sua empatia, mais sua paciência, mais seu autocontrole. Ela tá manifestando pra você que falta habilidades internas em você pra com ela. E nesse âmbito da microfisioterapia que eu tô dizendo pra vocês, é que quando tudo isso não tá faltando, se você tem empatia, se você tem paciência, se você se vê com autocontrole, mas ainda assim seu filho te cobra atenção, te cobra presença, não consegue colaborar com você, então falta trabalho interno de você com você mesma. Certo? Vocês entenderam? Porque é muito profundo isso que eu tô dizendo. É muito intenso isso que eu tô dizendo, mas é muito e muito real. Vocês estão entendendo? Compartilha aqui comigo, manda um sim. Então vamos pensar nisso? Vamos refletir sobre isso a partir de hoje. O quanto vocês estão precisando cuidar internamente aqui dentro da sua essência como mãe e como pai. E o quanto essa falta sua de inteligência emocional, sua de
de conhecimento teu, de administração da tua essência, do teu propósito está sendo refletido na sua criança e ela só está manifestando para você: mãe, eu tô aqui para cuidar de você. Mãe, você não tá sozinha. Pai, você tem como resolver isso. Pai, olha para isso, não negligencia mais. Ok? É só isso que essa criança tá querendo dizer para você. Combinado, gente? Tem gente me perguntando: deixa essa live salva, por favor, preciso dessa live. Sim, as lives ficam salvas, não mais aqui no Instagram, porque o Instagram não me permite mais salvar nos stories, mas eu salvo a live e jogo tudo pro YouTube, tá bom? Então fiquem tranquilos e tranquilas, é só vocês entrarem no YouTube que vai estar lá, certo, gente? O que me ajuda a me comportar é me focar na minha feminilidade, como se fosse um comercial de TV e eu fosse a mamãe feminina, meiga e doce. Que bonitinha. É isso, a gente precisa trabalhar isso mesmo, ok, gente? Bom, não vou me estender mais, senão fica muito longa, mas fica aí a minha dica e o meu recado. E atentas aos stories, porque logo logo vou marcar uma live com o Dr. Rodolfo, microfisioterapeuta, pra gente aprofundar isso muito mais e ele trazer para vocês todo o conhecimento maravilhoso que a biogênese, a microfisioterapia, enfim, essas teorias todas podem trazer pra gente crescer e evoluir. Um beijo grande, ótima terça-feira. Desliguem essa live, façam suas orações, fechem os olhos, peçam para Deus mostrar o caminho, leiam a palavra, se dediquem para o crescimento espiritual de vocês e vão ver a transformação em todas as áreas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.